GAVA, GAVA, arsinos. Uma curiosidade que vai ter na analista, gente, é o seguinte, cara. Tinha um cara, vou contar assim para fingir que chamava Michael Faraday. Ele é famoso, rapaz, lá na física, né? O cara na eletricidade, né? Aparece o Faraday, gaiola de Faraday, não sei se eu vou falar. E esse cara deu muito pitaco em química, inclusive em uma tal de eletrólise, né? Tem eletrólise quantitativa, que se aplica às leis de Faraday, né? Então o cara fez algumas eletrólises. Uma curiosidade, cara, é a trimerização do etino. Esse camarada assim, ó, entender isso aqui não vai esquecer mais, ó, que vem com esse papinho. De vez em quando aparece isso. Os caras pegaram esse camarada para fazer o benzena, muito tempo atrás. Hoje não precisa disso, não. Hoje o benzeno, você pega o carvão mineral, principalmente a hulha, e destila a hulha igual destila petróleo. Então, o carvão mineral é a maior fonte de compostos aromáticos da Terra, né? Mas os caras no passado faziam assim, ó. Pegava o etino, aqui o carinha com tripla, né? Ele tem um hidrogeninho aqui, outro aqui. Aqui está outro, ó. É trimerização, né? Que é de 3 em 3. Que chama trimerização. Nossa, Ronde. Ué. E punha esse trem dentro de um cilindro, os três assim, ó. Punha dentro de um cilindrozinho. Aumentava a temperatura desse trem e a pressão. Quando você aumenta a temperatura, eles são gases. Eles começam a se chocar um com o outro aí dentro desse cilindro. Aí você aumenta a pressão e a temperatura, eles vão se chocando. Quando abrir, tinha um benzeno aí dentro. Como assim, Ronde? Faz assim, ó, essas ligações pis, né? São ligações mais fáceis que tem ali de se deslocar. Essa ligação aqui, ó, quando você começava a aquecer, ela pulava para cá, assim, ó, formava uma simples bem aqui. Era uma pi que virou a sigma. Essa aqui desce, ó, e bem aqui, ó, forma outra simples, né? E essa aqui, ela sobe, forma outra simples aqui. Quando o camarada abria lá o cilindro, né, que ele estava fazendo a reação, tinha as duplas aqui ainda, né? Sobrava 3 aí. E aí você tinha o benzeno aí, ele foi trimerizado. Você somar aí, ó, que vai ser 6 carbonos e 6 hidrogênios. O benzeno, ele é o C6H6. É uma reação muito famosa. A UF pediu na segunda fase dela para você fazer a trimerização do etino e produzir o benzeno, né? Como o cara fez. Hoje tem jeito mais fácil, mas é o benzeninho feito assim. Então, por isso que é legal saber dos alcínios, esse lance verdadeiro e falso, e saber essa história da trimerização. Outra coisa interessante são esses aqui, gente, ó, os dienos. Isso aqui esquece mesmo, cara. Tem 3 dienos, né? Vamos primeiro definir o que eles são, né? Os dienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturado com 2 duplas, tá? Então, o cara tá aberto aqui, tem 2 duplas, é um dieno. O di aí é de 2, né? 2 duplas, e o ei aqui é porque tem dupla no final. Só que os dienos tem 3. Tem os dienos que chamam de dienos acumulados. Por que ele fala acumulado, Ronde? Acumula em um mesmo carbono aqui, ó, 2 ligações duplas. Um mesmo carbono com 2 duplas. As ligações duplas partem de um mesmo carbono. Pronto. Tem um mesmo carbono aí com 2 duplas. Esse é o acumulado. Existe uns que chama isolados. Para ser isolado é assim, ó. Vai ter uma dupla, ligação dupla. Aí você vai ter uma simples. Aí você vai ter outra simples. Se tiver 2 simples, 2, ó, separando as 2 duplas, já é isolado, tá? Já é considerado isolado. Então, ó, as ligações duplas estão separadas entre si pelo menos por 2 ligações simples. Então, aqui ele pôs mais, né? Deu uma exagerada, pôs várias simples. Mas se tivesse 2 aqui, já seria o isolado, tá? Ou a gente dá nome para eles aí, para vocês lembrarem. E a chatice, né? São os conjugados aqui, ó. Se fosse para mim fazer um exercício sobre dienos, né? A gente faz uns exercícios sobre dieno. Eu ia pôr o conjugado, cara. Isso aí tem umas viagens para a gente falar e tal. Eles têm ressonância. A primeira coisa é você sacar o seguinte. Tem uma ligação simples aqui, né? Espera aí. Tem uma ligação simples separando as 2 duplas. Todo sistema que tem uma ligação dupla e uma simples em alternância, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla vai sofrer ressonância. O caso mais famoso que você conhece é o do benzeno, né?
Isso aí não é benzeno, isso é um dieno. O que é ressonância, Ronde? É o movimento, né, desordenado ali dos elétrons dentro desse negócio aqui. E a ressonância, ela diminui a energia interna da molécula. Então, o benzeno, ele é um cara bastante estável, né? Não é o cara mais estável que a gente vai estudar, mas é bastante estável porque a ressonância diminui a energia dele. E na física, a gente sempre fala isso. Quanto menor a sua energia, maior a sua estabilidade. Então, desses 3 dienos, olha o exercício. Acumulado, isolado e conjugado. Né? Qual seria o mais estável dos 3? O conjugado. Vou mostrar a ressonância dele aqui para vocês. Vocês vão ver que essa ressonância dele vai aumentar a energia interna dele e ele acaba sendo mais estável. E a outra curiosidade é o seguinte. Falei que ia ter um cara de doidura aí. Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês esses dias. Foi assim, a ligação simples, quando os caras calcularam ela, né, lá por volta de 1930, descobriram que a distância entre 2 carbonos, né, de um carbono e o outro numa simples, é de mais ou menos 1,52 angston. Né, seria a distância dos dois. E descobriram também que quando o carbono vai fazer uma dupla, ele tem que se aproximar um carbono do outro, núcleo com núcleo. E aí a ligação, né, a distância cai para mais ou menos 1,32 angston. E descobriram que a ligação tripla está tão pertinho um carbono do outro que vale 1,22 angston. Por que isso, né? Quando o cara faz uma simples, ele é tipo uma reta assim, entre os 2 átomos. Para fazer a dupla, tem que interpenetrar orbitais de maneiras paralelas. Você tem que aproximar os 2 eixos. Então, de todas as ligações que existem, a menor é a tripla, né? Aí vai os caras, beleza. Então, tá simples, dupla e tripla. Vieram nesse aqui, ó, acumulado. Vamos calcular o tamanho das ligações dele. Ele tinha uma ligação dupla aqui, que era de mais ou menos 1,3, né? E tinha essa simples aqui, ó, de 1,5. Beleza. Bate, né? A simples é diferente da dupla. Essa aqui também é a mesma coisa. 1,3, a simples aqui 1,5 e tal. E vier calcular nesse aqui, que é o conjugado. Esse conjugado, aqui, ele só vai sofrer ressonância, essa outra parte aqui ele não vai sofrer, só nessa partezinha aqui. Seria legal um exemplo assim, ó. Vou pôr aqui embaixo um exemplo sofrendo ressonância, quer ver? Um bem simétrico, assim, ó. Tá vendo que tem uma ligação simples separando as 2 duplas? Esse aqui, esse par de elétrons da dupla aqui pode pular para esse aqui, assim, ó. E esses 2 elétrons dessa ligação dupla aqui vêm para cima desse carbono. Isso é uma ressonância. A ressonância a gente simboliza com uma dupla seta, a gente chama de seta com 2 farpas, são 2 farpas aí. E ele forma um cara desse jeito assim, ó. CH2, positivo aqui, CH, a dupla aqui, CH, CH2 e aqui a carga negativa. Essa carga negativa são os 2 elétrons que vêm para cima desse carbono assim. Quando a dupla sai, isso aqui fica positivo e esse fica negativo. Só que isso aí não fica desse jeito, não. Essa dupla pode voltar e ele virar o de lá. Ele fica igualzinho o benzeno. O benzeno não fica com aqueles elétrons dele em ressonância, ele também fica desse jeito aí. Ele não fica na inércia. Aí esse maldito aqui, ó, vieram calcular ele, né, o tamanho das ligações. Todas as ligações aqui tinham o mesmo tamanho, que era mais ou menos 1,4 angston. Quando ele entra em ressonância, ora isso aqui é uma dupla, ora é uma simples. Então ele tem ligação dupla e tripla e simples do mesmo tamanho. Todas as ligações nele possuem. Os vizinhos ali ligou um trem de cortar grama, velho. Não, esse trem de aula assim é foda, tem hora, né? Mas como é que eu vou lá falar, moço, pra que cortar essa grama? Não tem jeito. Né? Aí aqui, ó, tipo, não sei se está incomodando muito aí. Aqui, ó, todas têm o mesmo tamanho, ó. E outra coisa, muito doida que eu vi esses dias, que alguém me perguntou. Tá vendo que pode ser a estrutura da esquerda ou da direita? Qual que é a mais provável de existir? Passa um macetinho de 6. Quanto mais ligações covalentes existe na molécula, é a estrutura mais provável de existir. Quando ele está assim, ó, ele tem 2 ligações covalentes a mais. Quando essa ligação pula para cá, essa aqui sobe, diminui 2 ligações covalentes, que são esses risquinhos. Esse é mais instável, esse de cá é o mais estável.
você tiver possibilidade de montar duas estruturas de composto, uma ficou com 4 ligações covalentes, a outra ficou com 3, a estrutura mais provável de existir, né, de ser a real, a mais estável ali, é a que tem maior número de ligações covalentes. É só uma curiosidade. Mas eu queria que você soubesse que existe 3, né? Acumulou no mesmo carbono, isolou, separou elas, e uma simples, separando as duas duplas, chama conjugado, alcadieno conjugado, tá? Então hoje, né, peraí um segundo, já foi alcano, já foi alceno, já foi alcino, e agora foi dieno, né? Ah, eu esqueci de dar nome para ele, peraí, deixa eu apagar tudo aqui e dar um nome para ele. Vamos dar um nome para esse aqui, ó, que é o maiorzão. Rondinho, eu começo a numerar do lado mais distante da dupla ou do mais próximo? Mais próximo, então aqui da esquerda, ó, carbono 1, 2, 3, que faltando 2 hidrogênios. Ó. Também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como é que dá nome para isso, Ronde? Quando é 7, é hept, o número de carbonos. Existe uma dupla no primeiro carbono, ó. Confere aí, ó, no primeiro carbono a dupla. E depois uma dupla no quinto. Então você vai pôr 1,5, vir no final e colocar dieno, tá? O di é porque são duas duplas. E o eno, né? Ele é um dieno. Pô. Todo dieno vai ter o dieno no final aí na nomenclatura. Ó. Só isso aí. O outro. Esse aqui, pessoal. Começa a numerar aqui lado. Sei lá, daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4. Coloca but. Tem uma dupla no primeiro carbono. Uma dupla no primeiro e uma no segundo. Ó. Aqui, ó. Já tem a primeira dupla. Depois está aqui no segundo. Não é o terceiro que olha, não. 1,2. But, né? Dieno. É só isso aí. E agora vem os ciclanos, cara. Posso ir, né? Vamos lá para os ciclanos. Ronde, qualquer coisa vocês me brecam semana que vem. Põe eu para fazer a lista, porque a lista eu acho que tem uns 20 lá, ou mais exercícios, tem uns chá. Senão só vai acumulando. Ronde, para fazer os bichinhos. Porque tem que ver esses bichos aqui primeiro, ó, pelo menos até o ciclano. O que é ciclano, professor? Ciclano são os hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. Então, só pode ter ligação simples entre eles aqui. Tem chatice também sobre os ciclanos. Agora, nós vamos começar a falar da chatice deles. Primeiro, você tem que saber que a forma deles é igual ao do alceno. O número de hidrogênio deles é o dobro do número de carbonos. Você tem um ciclano lá com, sei lá, 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 carbonos, o número de hidrogênios tem que ser o dobro, tem que ser 10. Os dieno aqui eu não falei, ó. Os dieno é igual ao alcino, é o dobro menos 2, tá? Tem uma fórmula assim, ó. Não tem a fórmula aí, ó. CN H2N menos 2. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. C5, o dobro de 5, 10, menos 2, 8. Seria a fórmula molecular dele, tá? Rondinho e o ciclaninho. É o seguinte, cara, nome é fácil, né? Você tem que lembrar que tem que colocar essa palavrinha ciclo. Vamos falar disso aqui agora. Tá fechado, coloca ciclo. Tem 5 carbonos. Precisa pôr um hífen aqui, Rony? Não precisa, é tudo emendado. Vai ciclopentano. Cuidado só com esses assim, ó. Esses que tem ex ou ept. O certo é fazer assim, né? Ciclo. Hexano, é tudo emendado. Aí fica muito tosco. Esse H pregado no O. Aí tem gente que põe um hífen. Mas se você quiser tirar o H aqui e pôr emendado, não tem problema. Escrever assim, ó, ciclo, sem o H, hexano. Não tem problema não. Então pode pôr... O hífen que a Yupac não curte muito, porque ela fala que o hífen é para separar o número de uma letra, né? Não letra de letra. Por isso tem gente que enche o saco quando o aluno põe hífen. Então, na dúvida, você põe tudo emendado. Agora ele pôs aqui, ó, ciclopentano. Qual o menor dos ciclos? Pô, dá para fazer um ciclo com um carbono? Só se for filho de Chuck Norris. Dá para fazer um ciclo com 2 carbonos? Não, pô. O menor dos ciclos, né, dos ciclanos, tem que ter no mínimo 3 carbonos. Nós vamos discutir sobre ele agora. E é o seguinte, eu acho que vai ser a parte mais importante da aula de hoje, e também mais chata, talvez, sem entender agora a estabilidade desses ciclos. Vamos baixar aqui, ó. Falar de um cara chamado Baio.
Pra ver se você entende o que aconteceu. Tinha um cara, né, rapaz, chamado Lord Bayer, cara muito foda na orgânica, fez um punhado de reação, sintetizou DDT, sintetizou aspirina, velho. Aspirina, o cara ficou 50 anos vendendo aspirina na Terra. Construiu um império, cara, chamado Bayer, né? Tem Baygon, né? O trem bom é da Bayer, né? Você sabe, já deve ter ouvido falar isso. Esse alemão, cara, ele descobriu que os ciclos, né, os primeiros ciclos, tinham estabilidade assim, ó. Também não precisa se matar por causa disso aqui, é só prestar atenção na história, tá? Ciclo com 3 carbonos, com 4 e com 5. Ele descobriu que a estabilidade deles aumentava assim, ó. Estabilidade. O que o senhor quer dizer com isso? Vou te provar agora. Estabilidade. Ah, o ciclo mais estável que existe, segundo Bayer, é o ciclo pentano, né, com 5 carbonos. Pouco depois, né, assim, junto, na verdade, da época dele, tinha um cara chamado Van Toff. Eu vou voltar na semana passada. Tinha um cara chamado Kekulé, que eu disse para vocês, que falou que o carbono fazia 4 ligações e ficava no plano, assim. Ó. Se ficasse no plano, ainda comentei com vocês, o ângulo aqui ia ser de 90. Ó. Aí o Van Toff, né, descobriu que o carbono, que faz só ligação simples, ele fica no centro de um tetraedro. E o ângulo de ligação aqui, ó, é de 109 graus e 28 minutos. E esse ângulo é muito perfeito, cara. Os elétrons aqui, ó, dessa ligação, eles tendem a ficar distante do outro par aqui. Existe repulsão eletrônica aqui. Eles ficam junto por causa do spin, que mantém eles na ligação fixa ali, né, spins opostos, e aqui existe repulsão entre eles. Ó. E o ângulo mais estável, mais distante possível um do outro é o 109,28. Aí o Bayer falou, não, beleza, então esse ângulo aí é o ângulo foda de todos. Aí ele falou o seguinte, o ciclopropano, esse primeiro aqui, ele tem um ângulo interno de 60 graus, né? 60 está muito longe do ângulo foda que é o 109 graus e 28 minutos. Então esse seria o mais fácil de quebrar. E ele provou, cara. Ele pegava hidrogênio, jogava no primeiro aí, a 120 graus Celsius. Quebrava, ele abria assim, ó, buf, formava o propano. E beleza. Ela tá me enchendo o saco com o tempo esse aqui. Aí pegou o ciclobutano, vou quebrar agora o ciclobutano. Aqueceu a 120, não quebrou. Ele, tem explicação plausível. Se é um quadrado, o ângulo é 90, né? Se é 90, está mais próximo do 109, então vou ter que aquecer mais. Aí em 200 graus ele quebrou ele. Ele abriu assim. Ele olha, a estabilidade aumenta quanto maior o valor do ângulo, né, mais próximo de 109. E aí ele vai quebrar o ciclo pentano aqui, que é 108. Vamos ver se eu estou certo, né? Aí a 100 não quebrou, 200 não quebrou, só em 300 graus ele conseguiu quebrar ele. Assim. Ele, olha, eu estou certo, ó, porque está muito próximo 108 dos 109 graus e 28 minutos. Por isso que a estabilidade aumentou. A gente chamou isso de tensão de Bayer. Ele falou que os pequenininhos, igual esse aqui, ó, ele tem uma tensão muito grande. Ele quer vibrar, ele quer se contorcer no espaço para buscar o 109. E tentando se mexer para buscar o 109, ele acaba quebrando, né? Se fornecer, por exemplo, energia para ele. Então, ficou essa estabilidade. Só que ele morreu sem explicar o ciclo hexano. Porque se a teoria dele fosse verdade para todos, o ciclo hexano ia ser mais fácil de quebrar do que o ciclo pentano, porque o ciclo assim, hexágono, né, na matemática é 120. Até uma da minha lista da semana passada, que ele perguntava se era 120. E aqui, ó, se for 120, tá começando a ficar longe do 109. Ia ser mais fácil quebrar um com 6 do que um com 5, porque o 5 seria o fodão. E ele foi tentar quebrar, né? Falou, vou quebrar para provar para esse povo que eu quebro ele. Ei! 100 graus, 200, 300, 400. Quem disse que ele conseguiu quebrar o ciclo hexano? Não quebra nem com a polícia o ciclo hexano. Pensa num cara estável. Aí o Bayer falou, esse eu desisto, cara. Morreu sem conseguir explicar a estabilidade do fodão aqui, ó, que é o ciclo hexano. O bicho deu tanto trabalho para os químicos que tinha gente que pegava o benzeno, as duplas, jogava hidrogênio no benzeno, o benzeno quebrava, virava o ciclo hexano. O benzeno quebrava, mas o ciclo hexano não quebrava. E o benzeno até então,
Era tido como o cara mais estável que tinha, porque a ressonância aumenta a estabilidade dele. Mas ele tem ligação dupla, né? Pi, que é fácil de quebrar, e esse aqui é só simples. E aí ficou uns 30 anos, né, depois do Bayer, né, para aparecer dois caboclos para explicar o maldito ciclo hexano. É a teoria de Sachet e Mohr. Mohr, até das indústrias Mohr lá, também muito foda. É alemão, maluco. Os caras descobriram, velho, que esse maldito ciclo hexano não fica assim, ó. Eu tinha, acho que, comentado isso com vocês uma vez. Ele não fica assim no espaço. Ou ele fica assim, ó, na forma de um trem que nós chamamos de barco. Setinha agora é dupla mesmo, não é ressonância isso aí. Ou ele fica assim, ó, numa formulazinha que nós chamamos de cadeira. Fica se contorcendo. Barco, cadeira, cadeira, barco, barco, cadeira. Por quê, Rôndio? Quando esse maldito se contorce, ele fica com um ângulo aqui, ó, no se contorcer, de 109 graus e 28 minutos. Por isso que ele não quebrava. Então, de todos os ângulos que existem, o mais estável é o do ciclo hexano. Ele não é 120, igual a gente pensava. Ele é 109 e 28. Há uma briga entre os professores, porque tem gente que chama isso aqui de isomeria. Eu falo assim, cadeira, desculpa, barco, primeiro, cadeira, né? São isômeros. Um é barco, o outro é cadeira. O livro que eu uso, de orgânica mais fodão que existe, né? Que eu acho, Solomons, fala que é um tipo de isomeria. Depois, assim, fui fazendo exercício, pensando. Você acha que faz diferença esse copo tá aqui, desse jeito aqui, parado, com essa água, ou tá aqui em cima? Não vira outro copo com água. Pode mudar a energia, né? A estabilidade dele, mas é o mesmo cara. Tem gente que chama isso de isomeria conformacional. Uma hora está na conformação de barco, outra hora está na conformação de cadeira. Mas é o mesmo cara. E para ferrar o resto, o desgrama do Sachet do Mohr descobriu que a cadeira é mais estável que o barco. E isso não vale só para o ciclo hexano. A glicose, né? A glicose ela forma um ciclo. A glicose forma um ciclo, assim, ó, com o oxigênio no meio do ciclo, que fica na forma em cadeira e é mais estável do que a forma em barco. Então, tem na biologia. Então, por que será, né, que tentaram diminuir a temperatura dele para menos de 60 graus Celsius, que é uma temperatura muito baixa, fica a forma em cadeira em relação à forma em barco. A conformação no espaço dos dois é diferente. Então, a gente faz isomeria conformacional. A gente fala, não é isomeria, pô, é o mesmo cara, meu, não é posição, não é nada. Então, é mais estável mesmo esse aqui. Isso é o que acontece, quando o cara é barco, ele tem uns hidrogênios aqui assim, ó. Se a gente pôr eles assim para cima, a gente chama de hidrogênios axiais. E tem uns hidrogênios nas laterais, assim, ó, que chama de hidrogênios equatoriais. Então, ele tem, quando ele está aqui, ó, na forma em barco, que tem um carbono, aqui outro carbono, os hidrogênios ficam mais próximo do outro aqui, ó. Aí, a nuvem eletrônica de um hidrogênio com o outro, um hidrogênio e o outro, sofre repulsão de Van der Waals, que a gente fala. Existem atrações de Van der Waals e repulsões de Van der Waals. Então, comprimido assim, fechado na forma em barco, ele é mais estável devido à aproximação dos hidrogênios. Então, o que ele faz? Quando ele vira assim, ó, você notar aqui, ó, é esse carbono e esse. Os hidrogênios ficam o mais distante possível um do outro, ó. Mais distante possível um do outro. Então, fechou, né, na forma em barco, vai ter essa repulsão de hidrogênio, ele vai virar, ficar mais distante possível, o ângulo 109 graus 28, por isso que esse aqui é o mais estável. E a UF perguntou, né, meninos? Por isso que eu fiquei aqui falando esse trem, igual um bocó aqui. A UF perguntou e deu uma maior polêmica isso, que ela perguntou 2 vezes seguida, quem que era mais estável? Se era o benzeno ou o ciclo hexano. É uma galera, né, marcou o ciclo hexano, que era mais estável. Na época eu dava aula, tinha um menino chamado Gildão aí no Delta, professor de Química, e ele era até de lá, de Uberlândia. Eu falei, Gildão, os caras estavam querendo entrar com recurso, falando que o benzeno é mais estável que o ciclo hexano, porque tem ressonância. Onde eles arrumou isso? Eu lembro que ele ficou brabo e tal, falou, pô, Ronde, lógico que o ciclo hexano é o mais estável, você já quebrou as ligações pi aqui do benzeno, fica nessa conformação cadeira e barco, está uma estabilidade grande para ele, cadeira é mais estável, é mais distante no espaço, o máximo aqui, ó, de distância das nuvens eletrônicas um átomo do outro. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês.
Ver se tem mais alguma curiosidade. Esse aqui é o benzeno, a gente falou semana passada. Só em nível de curiosidade. Semana que vem, o que vai rolar, né, meninos? Tá terminando aqui, mas deixa eu te lembrando algumas coisinhas. Os radicais. Acho que vai ser uma das aulas mais importantes para o ano, por causa de quem tem dificuldade com as nomenclaturas. Então, eu vou revisar o metil, etil, propil, butil. Vou desenhar de um jeito, desenhar do outro, falar as regras. A lista de hoje já tem as regrinhas embaixo. Se você tiver ter um tempo para poder ler para mim, né? Começar do lado mais próximo da dupla, do radical. Mas nós vamos falar regra por regra dessa lista e ficar as 2 aulas treinando essas nomenclaturas. Então, alguns... Alguém me chamou? Alguns, assim, eu acho legal você saber. Ó. Por exemplo, o benzeno, isso é o benzeno. Não é para ficar decorando todos, não. Mas pelo menos os mais importantes. 2 benzenos pregados no outro chama naftaleno. 3 chama antraceno. O benzeno com metilzinho pregado chama tolueno. O benzeno com a pontinha, assim, para pregar numa cadeia, é fenil. O benzeno com CH2, depois a cadeia, o benzil. Né? Então, eu vou ter que falar um por um. Vou começar pelos mais fáceis, porque esse tipo de aula, a gente ainda estava nas aulas presenciais e tal, e aí confia que você está entendendo, né? Agora, nas aulas assim, vocês vão precisar muito. Assim, onde eu não dei conta de dar nome para o exercício tal, bora lá. Onde se o etil, quem vem primeiro na ordem alfabética, bora lá. Então, semana que vem é uma aula importante pra caramba, tá? Para dar nomenclatura desses bichinhos aí. Não sei por que ele tá querendo encerrar minha reunião, porra. Só que ele começa antes. Então, acho que eu vou ter que voltar aqui, né? É porque alguém deve ter entrado antes, aí conta o tempo da primeira pessoa que entrou na sala de aula. Deve ter entrado 3 horas, né? É. Porque semana passada foi assim, a gente foi direto. Eu vou lá então. Peraí. Ele vai encerrar, eu começo outro, tá? Até 3h50. Posso interromper, né? Acabou. Pode. Peraí.